capítulo 1, e se aparecer alguma dúvida do capítulo 2, também vamos falar. Alguém deixou o microfone aberto? O que foi? Tá. Podem começar a tirar as dúvidas, então. Eu lembro que alguém fez, acho que teve 2 perguntas por e-mail, acho que foi uma da Estela, e teve mais alguém que perguntou, agora eu não lembro quem, não lembro qual é o exercício. Estela, você... Opa, balinha de morango. Quem quer balinha de morango? Tá, ok. Tá todo mundo me escutando bem? Cadê aqui no chat? Deixa eu matar o som aqui, não sei de quem que é, mas eu estou matando o som. Matei. Deixa eu ver aqui o que a Estela falou. Falta o Matheus, tá. Beleza, falta o Matheus. Mas vamos pegar os exercícios, então. Deixa eu começar aqui no capítulo. No capítulo anterior, no capítulo 1, no caso, a gente estava tratando do lance de potência. Basicamente, era potência e raiz quadrada. E aquilo que eu estava falando anteriormente ali, de escrever a potência na forma de uma escrever a raiz quadrada na forma de uma potência com fração, é o resumo do primeiro capítulo. É basicamente isso que a gente precisa fazer e conseguir trabalhar com aquela simplificação daquelas frações. Eu acho que uma das últimas aulas que eu dei para vocês presencial, a gente viu a questão de colocar os números, colocar um número que estava dentro do radical, ali dentro da raiz, para fora, e depois retornar ele para dentro. Vocês lembram disso? A Luísa, até a Luísa apareceu, que legal. Tá, e o Lins também está faltando. Tá, pessoal, quem não lembra? Tá, beleza. O Henrique não lembra, já é o suficiente para eu conseguir explicar. Beleza. Tá, vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse raiz quadrada de 8. No jeito mais simples que a gente tem, a gente precisa fazer a fatoração desse 8. Então, eu vou fazer aqui, ó. 8. Quem não lembra a fatoração, tem um vídeo. Foi, acho que para alguém que eu mandei o antes da fatoração aqui, ó. Eu vou dividir por 2, vai dar 4. Divido por 2 de novo, dá 2, 2. Então, o 8 se transformou no final em 2 na terceira. Ok, quando eu escrevo aqui, ó, raiz de 2 na terceira, a gente pode quebrar essa raiz de 2 na terceira como raiz de 2 ao quadrado vezes, o quadrado não saiu aqui, vezes o 2, e 2 na terceira, né? E aqui em cima a gente tem um 2 também, então quando eu simplificar a minha raiz aqui, ó, vai ficar 2 raízes, uma com 2 na segunda e uma outra com 2. Então, esse 2 na segunda aqui, a gente vai matar e vai ficar só assim, ó. Eu vou reescrever o que estava escrito no frame anterior. 2 na segunda, vezes 2 aqui. E esse primeiro aqui, esse 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado, na verdade vai se tornar só o 2, porque quando a gente cancela aqui esse 2 aqui de cima com o 2 aqui do expoente, vai ficar 2 dividido por 2, fica 1, e 2 elevado na primeira é isso aqui. E aí o resultado aqui final vai ser 2 raiz de 2. Então a ideia é, toda vez que eu tiver uma raiz em que o expoente seja o mesmo do número que está aqui no radicando, a gente vai simplificar. Então, se fosse 3, eu ia simplificar com o 3 também. Se fosse 5, só conseguiria simplificar com 5. Qualquer coisa menor do que isso, a gente não consegue simplificar. Tá, vou pegar mais um exemplo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um exemplo mais simples. Raiz de 36. Pronto. A gente sabe que o raiz de 36, desde lá do sexto ano, que é 6. Mas se eu não soubesse que era 6, o que a gente tinha que fazer? Tinha que fazer o mesmo processo de fatoração. Então, quando eu fatoro isso daqui, eu já sei de cabeça, tá? Vai ficar 2 na segunda, vezes 3 na segunda. O que foi? Alguém abriu o microfone? Oi, Luísa. Ah, tá. A Luísa fechou o microfone. Beleza.
Tá, então aqui, ó, ficou 2 na segunda, 3 na segunda. E o que eu posso fazer? Eu posso quebrar essa fração aqui, porque a gente tem uma propriedade... Aliás, fração não, eu posso quebrar essa raiz, porque a gente, quando tem uma multiplicação, a gente consegue quebrar ela. Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. E aí sim eu vou conseguir simplificar, porque raiz quadrada de 2 ao quadrado fica 2, e raiz quadrada de 3 ao quadrado fica 3. E depois 2 vezes 3 fica 6. Tá certo? Então, essa é a principal propriedade que a gente tem relacionado a raízes, que é conseguir simplificar. Porque esse cara aqui, ó, se eu reescrever ele, na verdade, é 2 elevado na 2 sobre 2. Porque aqui fora tem um 2zinho. Aqui fora, no caso, né, fora da raiz, e aqui em cima também tem o 2, e 2 dividido por 2 fica 1. Por isso que aqui ficou 2 na primeira. Tá. Alguém tem... Opa. O que foi ali, Henrique? Deixa eu ler aqui, só um instantinho. Quando terminar os exercícios do livro, vai ter que tirar foto? Sim, mas isso não é a preocupação do momento. A gente agora vai primeiro pensar nos exercícios. Vamos fazer os exercícios primeiro, tá? Sobre essa questão de mandar... a questão do tempo é bem tranquila, tá? Tipo, a gente não está fazendo nenhuma maratona, cada um faz dentro do seu tempo. A ideia principal é que vocês sempre estejam fazendo um pouco dos exercícios, tá? Tipo, se ficar muito apertado ali um bloco de exercícios, eu estou com um pouquinho mais de dificuldade de fazer um pouquinho mais devagar, não tem problema, tá? Isso é o de menos. Tá. Uma outra coisa que apareceu ali da parte inicial, deixa eu correr aqui nas páginas do capítulo, que eu acho que vai ficar mais fácil. Vocês estão enxergando bem aqui o livro? Peraí, deixa ele renderizar. Aqui. Beleza, tá. Ok, deixa eu voltar aqui nas páginas, 17. Tá, essa parte aqui é tranquila. Tem aquela parte de escrever, de simplificar quando a gente tem um número que tem uma raiz quadrada na parte de baixo, quer ver? Ó? Eu acho que esse também foi um dos exercícios que a gente fez no final. Foi o seguinte, ó, vamos supor, se eu tivesse 2 dividido por raiz terceira. Alguém lembra como é que faz isso aqui? Pode abrir o microfone. Ou escrever no chat ali. Opa. Sim. Tá, beleza. Mas alguém consegue me explicar, abrindo o microfone falando? Ninguém? Tá. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? A gente precisa tirar essa raiz da parte de baixo. Para tirar a raiz da parte de baixo, a gente vai fazer um truque. Eu vou multiplicar essa fração por 1. E se eu multiplico por 1, não acontece nada, né? Só que esse 1 que eu vou usar vai ser, na verdade, raiz de 3 dividido por raiz de 3. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Ó, vou fazer 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. O que acontece aqui, ó, tá vendo? Esse raiz de 3 aqui que eu tenho, ele é, na verdade, 1. Não importa se, mas é uma raiz. Não, mas em cima e embaixo está a mesma coisa. Se em cima e embaixo está a mesma coisa, é 1. Então, esse cara aqui que eu circulei em vermelho vai ser 1. Ok, quando eu multiplico 2 por raiz de 3, na parte de cima vai ficar 2 raiz de 3. Ok, não faz nada. Só que na parte de baixo, quando eu tenho raiz de 3 vezes o raiz de 3, vai ficar raiz de 9. E raiz de 9 a gente já sabe lá desde o sexto ano que é 3. Então, um número que tinha uma raiz na parte de baixo, eu vou conseguir simplificar ele, escrevendo o denominador como um número racional, se eu multiplicar em cima e embaixo por um número irracional. Tá vendo? Esse mesmo número em cima e embaixo, e a gente consegue simplificar. E tinha alguns exercícios para fazer ali que eram relacionados com isso. Lembraram disso aqui que eu falei para vocês? Opa, multiplicação número isso, tá. Beleza, mas lembrou? Maravilha, Thiago. Deixa eu ver mais o quê. Mais alguém estava escutando? Tá. Tá, Henrique ainda não. Vou fazer mais um exemplo então, Henrique. Aqui. Vamos, opa, página errada, vamos lá. Mais um exemplo aqui para Henrique. Vamos supor que eu tivesse 1 sobre
raiz de 5. Tá vendo? Não tem problema da gente escrever esse número, só que para trabalhar ele, fazer outras operações com ele, é mais fácil se na parte de baixo a gente tiver um número que não for uma raiz. Então, para isso, a gente vai fazer um processo de racionalização, quer dizer, eu vou transformar a parte de baixo num número racional. Como é que eu faço isso? O truque final para isso é, eu vou multiplicar em cima e embaixo, no caso, em cima e embaixo na fração, pelo raiz de 5. Então, eu vou fazer aqui, ó, multiplicado por raiz de 5 e raiz de 5. Porque quando a gente pega e multiplica uma fração de cima e embaixo pelo mesmo número, a gente está pegando uma fração equivalente a ela, quer dizer, uma fração que tem o mesmo valor, só está escrito de um jeito diferente. A gente fazia essa mesma coisa já desde o sexto ano. Por exemplo, quando eu pego a fração 1 sobre 2 e multiplico ela em cima e embaixo por 3, vai ficar 3 sobre 6. Tá vendo? É a mesma fração, só está escrito de um jeito diferente. Tá. Ok. Então, se eu... Deixa eu ver se falou mais alguma coisa aqui. Ok, tá. Ali o Arthur falou. Agora, se eu pegar e multiplicar aqui, vamos ver qual vai ser o resultado. Vai ficar 1 raiz de 5, vai ficar raiz de 5. E raiz de 5 vezes o raiz de 5 vai ficar raiz de 25. Só que raiz de 25 a gente sabe que é raiz de 5. A moral da história vai ser o seguinte. A gente vai multiplicar a parte de cima pelo número que está na parte de baixo e embaixo vai sumir a raiz. Pronto. É basicamente isso, tá vendo? Foi o que aconteceu, ó. Sumiu a raiz da parte de baixo, só ficou o número, e na parte de cima, como era 1, vai ficar 1 vezes o raiz de 5, que é o próprio raiz de 5. Agora entendeu, Henrique? Henrique? Beleza. Tá. Toda essa parte do capítulo 1 é basicamente isso, de trabalhar com essas raízes. Claro, algumas vezes vai aparecer umas coisinhas diferentes ali, mas é sempre essa mesma coisa. Vou pegar agora, deixa eu ver, caderno de atividades. Aqui tinha um exercício que acho que a Estela me perguntou. Estela, você lembra qual foi o exercício? Exercício 20? Peraí, vamos ver aqui. Então, exercício 20. Deixa eu aqui, tá. O 20 é do... tá, então, ó, o 20 é exatamente sobre a parte anterior, ô Vitor, que é de... Deixa eu colocar aqui no caderno de atividades, aí vocês enxergam também todo mundo junto aqui. Peraí. Caderno de atividades do nono. Página 13. Deixa ele só abrir aqui. Página 13. Aliás, quem não baixou ainda o aplicativo também do Plural, é legal que vocês baixem, é só fazer isso pelo código lá. Na verdade, não é baixar, né? Nesse caso aqui, eu nem estou precisando baixar, eu só estou usando direto online. E vocês podem usar o navegador. Às vezes é prático, se vocês estão estudando na frente do computador, não quer carregar o livro para lá e para cá, é bem legal ter o acesso, tá? Ok, o exercício 20, ó, vamos pegar o primeiro exemplo aqui. Aliás, eu vou pegar o segundo, que é um pouquinho mais fácil para a gente aquecer, tá bom? No segundo aparece ali, ó, 7 vezes o raiz de 5. Então, eu vou fazer aqui, eu vou pegar o 7 raiz de 5. 7 raiz de 5. O que eu preciso fazer? Nesse caso, a gente tem um número fora do radical e eu preciso introduzir ele para dentro do radical. Vamos pensar o seguinte. Para que ele continue sendo 7, quando ele entrar para dentro da raiz, ele deixa de ser o 7 e vira 49. Só que eu não preciso escrever como 49, eu posso escrever como 7 ao quadrado. Então, isso daqui, ó, na verdade, vai ficar 5 vezes o 7 ao quadrado. Mas por que ao quadrado? Porque aqui fora, no expoente, no radicando, aqui a gente tem o 2. Então, quando eu introduzir o 7 por dentro do radical, eu tenho que colocar o 2 aqui em cima. Claro, se eu fizer essa multiplicação, vai ser o quê? Vai ser 5 vezes o 49, e isso vai dar 245. Então, fica a raiz de 240... Olha, tá horrível. 245. Borracha, horrível também. De vez em quando a internet dá uma cortadinha, vamos lá. Opa. Tá. Raiz de 245. É só multiplicar os 5 vezes o 49 e a gente chega em 245, tá? Ok, esse foi o exemplo B do 20.
Agora, vamos pegar um outro que não seja o 2 aqui em cima, seja, por exemplo, o 3. Então, eu vou pegar agora o item A, tá vendo? 20A. Deixa eu pegar aqui o próximo. 20A. Deixa eu olhar de novo o exercício. Quanto que é? É 2 raiz terceira de 2, tá? Então, 2 raiz terceira de 2. Diferente do anterior, a gente não tem 2 aqui em cima, a gente tem um 3. Então, quando eu pegar esse 2 e colocar dentro do radical, eu preciso equilibrar, eu preciso colocar um 3 dele, um 3 aqui em cima. Então, vai ficar raiz terceira de 2, ó, esse 2 aqui é o mesmo 2 que a gente tinha anteriormente, e agora introduzindo o 2 de fora, vai ficar 2 na terceira. Tudo bem, agora a gente tem aqui uma possibilidade de simplificar, né? O 2 na primeira vezes o 2 na terceira, vai ficar 2 na quarta. Então, isso fica raiz terceira de 2 na quarta. E 2 na quarta é a mesma coisa do que 2, 4, 8, 16. Então, isso aqui poderia ser escrito simplesmente como raiz terceira de 16. Entendeu lá, Vitor? Opa. Ô, Jonathan, Diga. é que eu tô na dúvida de quando, tipo, vamos pegar o primeiro exemplo ali do 7, raiz de 5. Tá, Quando ele passa para dentro da raiz, ele vira 7 ao quadrado. certo. É Isso. isso que eu não entendi, tipo, o porquê porquê que ele vira ao quadrado. Porque aqui fora, na verdade, a raiz nunca é sem nenhum número. Toda vez que eu tenho uma raiz sem o índice ali, na verdade, tem um 2 aqui em cima. Então, por isso que vira ao quadrado. Então, se ele tinha 1 aqui fora, se ele vai passar para dentro da raiz, ele tem que equilibrar. Ele tem que ser a mesma quantidade. Então, 2 dividido por 2 fica o 1 que a gente tinha aqui fora. E aí, no Se fosse próximo... 3, aí Fala. ficaria 7. Como? Se fosse o 3 ali de. Se fosse raiz terceira, aí Isso, o 7 isso. passando para dentro ia ficar 7 com expoente 3, né? Isso, que foi o exemplo que aconteceu aqui agora nesse outro, tá vendo? Ó, o 2 estava fora, tinha o 3 aqui no radical, e aí quando esse 2 passou lá para dentro, ele tem que equilibrar. Ó, 3 dividido por 3 dá 1, que era a mesma coisa que a gente tinha anteriormente. Aí quando eu multiplico 2 vezes 2 na terceira, vai dar 2 na quarta. Por isso que deu o 3 na 16. Foi, Vitor? Aham. Beleza. Tá, a Luísa falou alguma coisa ali, Matheus tentando agora. Tá, Luísa, repete ali o que foi. Ou escreve ou fala, vamos lá. Matheus entrando de novo. Luísa? Acordou, Luísa? Ah, tá, já pegou, maravilha. Mas pode perguntar, tá? Não fica com vergonha, não. Ok. Matheus, tá ouvindo, Matheus? Beleza, deve estar ouvindo. Ah, beleza. Entendeu ali, Vitor? O que é que a gente faça mais um? Eu vou fazer mais um só para não ficar dúvida, tá? Eu vou pegar aqui o exemplo, o C, tá? Que é 3 raiz quarta de 2, tá? Então eu vou fazer aqui o próximo, ó. Deixa eu olhar de novo. 3 raiz quarta de 2, ó. 3 raiz quarta de 2. Ok. Esse 4 ficou imprestável. Fazer o 4 aqui no computador é sempre complicado. Oh, yeah. Vou botar um novo porque existe 3 raiz. Penso. 3 raiz quarta de 2. Ok. Nesse caso aqui, ó, a gente tinha o 4 aqui em cima. Então, para introduzir o 3 que está fora dentro do radical, eu vou precisar colocar o 4 ali em cima. Então, vai ficar raiz quarta grandona aqui no caso, 2 vezes o 3 na quarta. Aí é só fazer essas multiplicações e a gente vai ter o resultado, tá? 3 na quarta vai ser 3, 9, 27, 81. E vai ficar 81 vezes 2, que dá 162. Então, isso daqui vai ficar raiz quarta de 162. Eu fiz de cabeça, tá? O 3 na quarta ali, ó. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, e vezes 3, 81. Então, 81 vezes o 2, 162. Então, raiz quarta de 162. Preciso fazer mais alguma coisa com esse número? Não, acabou aqui mesmo, tá? Na verdade, assim, ó, é meio estranho falar, mas muitos dos exercícios que a gente vai ter sobre radical
é basicamente essa manipulação, eu escrever de um lado para o outro e não tem muito mais contas para fazer. As contas que aparecem para tirar a raiz quadrada, raiz terceira, raiz quarta, são bem poucas, na verdade, nesse exercício, tá? Vamos lá, deixa eu ver, mais alguém falou alguma coisa. Beleza, tá. Estela, lembrou qual exercício que você tinha perguntado para mim? Que eu também não estou com o e-mail aberto aqui. Estela, você me escuta? Tá. Eu também não lembrei. Certo. Mais alguém tem mais alguma dúvida dessa parte, pessoal? Tá, eu só vou reforçar o que eu já falei antes ali, talvez o pessoal não tenha escutado. Essa questão da entrega dos exercícios, assim, ó, cada um no seu ritmo, tá? Tipo, eu não vou aloprar vocês cobrando que entreguem no dia. O importante é que vocês façam, tá? Porque a ideia é que boa parte desse capítulo a gente já tinha visto. Então, o capítulo 1, que era uma coisa diferente, a gente está digerindo devagarinho ali, volta, faz mais alguns exercícios, e mais para frente, eu acho que talvez não nessa próxima semana, na outra, provavelmente eu venha fazer um questionário com vocês, um questionário online que vocês podem responder para treinar sobre aqueles exercícios ali. Certo? O que foi, Vitor? Ô, Jonathan, a Estela está perguntando do 48. 48? Não, peraí, deixa eu ver aqui, tá? Baixei a mensagem. Eu não tinha baixado aqui, bem tanto, né? Tá, ok, 48. Então, é o 48 do caderno de atividades, né? Deixa eu pegar aqui, 48. Tá, o 48. Eu vou ler para vocês o 48, que é um exercício bem legal, apesar de ele ter um textão ali, mas ele é um exercício bem interessante, ó. À medida que o intervalo de tempo necessário para a desintegração da metade dos átomos radioativos, inicialmente presentes em qualquer quantidade de uma substância radioativa, recebe o nome de meia-vida, ou período de semidesintegração. Como exemplo, podemos citar o cobalto 60, usado na medicina, que tem a meia-vida de 5 anos. O que acontece com isso? É um exercício que mostra uma realidade ali sobre alguns compostos, né, sobre algum material que a gente tem na realidade. Isso acontece de verdade, tá? A meia-vida, que é essa coisa de perder metade da massa, acontece em diversos outros materiais. Inclusive, esse tipo de coisa serve para medir a idade que alguma coisa viva tem. Então, aquela ideia da datação do carbono 14 é exatamente isso, só que a meia-vida do carbono 14 é outra medida, não vai ser 5 anos, vai ser tantos anos, e aí eles vão conseguindo medir o quanto que aquela substância se desintegrou ao longo do tempo, né? Então, a partir disso, eles conseguem fazer uma medida aproximada de quão velho é alguma coisa, através de quanto a matéria dele está se degenerando. Beleza, então isso aqui é uma historinha só para contar isso. As coisas vão se desintegrando e tem uma medida que se chama meia-vida. Ok, agora vamos para o exemplo. Sendo M0 a medida de massa inicial do cobalto 60, qual a expressão algébrica representa a medida da massa dessa substância radioativa daqui a 80 anos? Então, qual que é a ideia? Eu tenho que fazer várias vezes divisões por 2, né? Porque pensa, a cada 5 anos eu vou dividir por 2. Então, eu vou pegar um novo frame aqui pra gente. Então, a ideia, deixa eu só pegar de novo ali os elementos, tá? É M0, a nossa massa inicial vai ser M0, e pensa o seguinte, no ano 0, não vai acontecer nada com ele, o M vai continuar tendo a mesma massa. Só que, vamos supor, se passar 5 anos, o que vai acontecer? O meu M0 vai ser dividido por 2. Por que eu dividi por 2? Porque passou 5 anos. Então, vamos supor, se eu tivesse uma massa inicial de 10 quilos, depois de 5 anos, sobraria apenas 5 quilos. E se passasse novamente mais 5 anos, o que iria acontecer? Esse M0 eu dividiria novamente por 2. Então, se eu dividir de novo por 2, vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Então, o meu M0 não é mais a mesma coisa, eu dividi por 4. Então, se tinha 10 quilos inicial, agora se eu divido por 4, vai ficar 2,5.
E assim vai indo. Cada vez que passar 5 anos, significa que eu vou dividir novamente por 2. Então, como 80 também é possível da gente dividir por 5, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer lá, ó, 80 dividido por 5, e o resultado disso vai ser 16 com o resto zero. Então, a gente tem 16 vezes eu vou dividir por 2. Então, isso, na verdade, eu vou escrever de novo aqui, ó. A minha resposta da primeira parte vai ser M0, no caso, a massa inicial, o 2, que é o como a gente está dividindo, e vai ser repetido 16 vezes. Então, vai ser M0 dividido por 2 elevado na 16. Por que esse 2 elevado na 16? Porque tem 2 vezes 2 vezes 2, tantas vezes ali. Como 80 cabe 16 vezes o 5, então aqui seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16 vezes. Tá, essa ali foi a primeira parte do... Opa! De novo, tá? Eu vou explicar de novo, Luísa. Vou ler primeiro o começo aqui do exercício, tá? A parte inicial, a introdução, você entendeu? Beleza, tá. Vamos para o item 1 de novo aqui, eu vou ler só o item 1, tá? Sendo M0 a medida de massa inicial do cobalto, tá? Então, o M0 é só, tipo, um apelido que eu dei para o quanto que tem de massa. Qual vai ser a expressão algébrica? Quer dizer, uma expressão algébrica é uma expressão que mistura letras e números, que representa a medida dessa massa, dessa substância radioativa daqui a 80 anos. Ok. Como eu falei para vocês aqui inicial, que cada vez que passa 5 anos, ele divide por 2, então a ideia é que vai aparecer uma sequência de números, no caso, várias quantidades. Ó, esse aqui é o ano zero, não aconteceu nada com a minha massa. Então, no tempo zero, quer dizer, no começo que eu vou medir o negócio, não perdeu nada de peso. Daqui a 5 anos, o que vai acontecer? Essa minha massa não vai ser mais a mesma massa, ela vai estar dividida por 2, porque passou 5 anos, e ele fala, depois de 5 anos, essa massa cai pela metade. Ok. Se passasse mais 5 anos, o que ia acontecer? Ia ter a massa, de novo M0, só que eu ia dividir de novo por 2. Se eu tenho isso daqui e divido novamente por 2, vai ficar mais um 2 aqui embaixo, tá vendo? Ó, 2 vezes o 2. E aí sim, isso aqui dá 4. Vamos para o próximo item. Se passasse mais 5 anos, ó, aqui passou 0 anos, eu vou colocar aqui, ó, do lado uma flechinha só para vocês lembrarem, ó, 0, ano 0. Opa, horrível. Vou colocar de novo aqui, ó, tá em outra corzinha para ficar mais bonito. Ano 0. Ok. Aqui do lado, a gente passou 5 anos, ano 5. Aqui passou mais 5 anos, a gente tem ano 10. Ok. Eu vou copiar o frame aqui de novo, fazer mais um frame aqui frente. Duplicar. Ok, vamos para esse frame aqui agora. Tá. Depois eu volto para o frame 10, tá? Então ali, ó, a gente tem, de novo, deixa eu pegar o próximo aqui. Tem o M0. Antes a gente estava com ele só com 2 aqui embaixo. Então, se passar mais 5 anos, o que vai acontecer? Vai ter mais um 2 aqui embaixo. Então, o próximo frame vai ser assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Ok. E esse daqui é o meu ano 15. Vamos entender o que aconteceu aqui. Opa! Vamos entender o que aconteceu aqui. Aconteceu que a cada 5 anos que passa, vai aumentando um 2 aqui de baixo. Essa parte você entendeu, Luísa? Ok? Beleza. Então, a ideia é procurar qual é o padrão que a gente tem. Se no ano 0 a gente não dividia por nada, depois no ano passou 5 anos, eu dividi por 2, passou mais 5 anos, eu dividi por 2 de novo, esse número aqui de baixo, do denominador, tem um padrão. Então, a cada 5 anos que passa, vai aumentando um 2 que está sendo multiplicado. Então, o que vai acontecer se passar tantos anos? Vai aparecer vários 2 aqui de baixo. Como ele está falando no exercício que a gente tem que ver, passou 80 anos, então eu tenho que pegar o 80
e dividir por 5 para ver quantas vezes vai passar esse 2 aqui embaixo. Então, ó, se eu pego 80 e divido por 5, esse resultado fica 16. Então, significa que eu vou ter 16 2 aqui embaixo. Então, deixa eu escrever aqui. Ó. Então, vai ficar assim, ó, M0 vai ficar 2 e vai ter 16 2 aqui embaixo. Só que em vez de escrever 16 2 aqui embaixo, eu posso escrever já direto uma potência 16, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E essa daqui vai ser a nossa expressão final. Agora você entendeu? Ah, mas é 60 anos? Deixa eu ver. Não, é 80, não é 80. Não, você está confundindo cobalto 60 com 80 anos. É isso mesmo. Foi ali, Luísa? Beleza, tá. Vamos agora para a segunda parte ali, que é o item B. Deixa eu matar um pouquinho aqui de novo os nossos frames aqui, zerando eles. Ok. Então vamos para o item B. No item B ele fala o seguinte, ó. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Em janeiro de 2015 foram armazenados 256 gramas de cobalto 60. Em qual ano esse material passará a ter a medida 16 gramas? Então, o que, que acontece? Eu tenho que ir dividindo para perceber o quando que 256 vai virar 16. A gente pode fazer isso meio que no brute force, tá? Quer dizer, a gente pode ir tentando fazer até chegar no resultado final. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa aqui. Ah, tá, o Arthur já deu a resposta ali, mas só segura um pouquinho que vamos fazer todo mundo junto, tá? Então, ele tinha ali iniciais 256 gramas. Vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui o ano que é 2015. Se passar 5 anos, o que, que vai acontecer? Vai cair pela metade. Então, fica 216 e a gente vai ficar com 128. Ok. Se eu passar novamente mais 5 anos, o que, que vai... Opa, aqui eu escrevi errado. É 2020. 5 anos vai ficar 16, que feio. 2020 e o próximo 2025. Então, se a gente chegar em 2025, vai ficar 64 e eu preciso continuar esse processo, tá vendo? No próximo ano ali, a gente vai ter... Deixa eu voltar. Ela vai ficar 64 dividido por 2 vai ficar 32. E o ano vai ser 2030. O próximo 2035. E é já o resultado que a gente esperava com 16 gramas. Porque se eu dividir novamente, vai dar 16 gramas. Então é um negócio de ir fazendo o teste e chegando no resultado. Ou então fazer como o Arthur comentou ali, de escrever na forma simplificada e chegar no resultado. Ficou alguma dúvida sobre esse exercício ali, que é 2035? Quer ver? Eu vou botar de novo aqui os frames. O primeiro momento a gente tinha 256 gramas em 2015. No segundo momento, passou 5 anos, ele dividiu pela metade, vai ficar então 128. Passou mais 5 anos, ficou 64. E depois passou mais 5 anos, ficou 32 gramas. E depois passou mais 5 anos e a gente chega no resultado que ele esperava. Beleza. Tá. Alguém tem mais alguma dúvida quanto a algum exercício dessa parte inicial ali? Assim, ó, muitas das dúvidas que vocês têm desse capítulo, eu estou percebendo que é um lance de vocês não lembrarem como faz a fatoração. E eu tenho um vídeo lá no 7º ano sobre isso. Deixa eu abrir aqui no YouTube. Eu vou colocar esse vídeo para vocês aqui. Não vou colocar, eu vou deixar o link para vocês. E aí vocês podem dar uma olhada nisso, tá? Cadê aqui? Operação, 7º ano. Decomposição e fatores primos, ó. É esse vídeo aqui, eu não vou deixar rolar. Aí vocês depois assistem. Quem tem dúvida, para, quieto. Aí vocês podem assistir esse vídeo, que é o de decomposição. Eu sempre soube que isso ia acontecer. O que ia acontecer? Fala, Luiz. Ah, tá. Então parece.
Tá, vamos lá. Vocês têm mais alguma dúvida? Ok. Vocês têm mais alguma pergunta ali sobre os exercícios? Ah, tá, uma outra coisa, tá? Já para semana que vem, antes que vocês perguntem. Então, isso que eu ia falar do próximo capítulo. A semana que vem a gente vai fazer mais um encontro na quarta-feira, tá? E provavelmente vai ser na quarta-feira. Depois a Cintia manda lá os links, as coisas todas. Eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho agora desses próximos capítulos que fica um pouco mais fácil, tá? Eu gravo os vídeos, mando para vocês ali, eu passo para a Cintia encaminha para vocês, mas vocês podem olhar direto ali também no canal se vocês quiserem. E a ideia é de, tipo, 10 em 10 páginas, 12 em 12 páginas, e a gente vai fazendo aos pouquinhos ali o segundo capítulo. O segundo capítulo vai ter uma novidadezinha ali que eu vou explicar também num vídeo, e é legal que vocês façam de pouco em pouco, tá? O caderno de atividades, por enquanto, vocês vão fazendo o próximo capítulo, né, que é o capítulo 2. Vão fazendo aos poucos também, tá? Vamos dar prioridade, por enquanto, para o livro, fazendo... Isso, é o básico da equação de segundo grau. Por enquanto, a gente vai fazendo os exercícios do livro, vocês vão tirando as dúvidas. Vocês têm que também escrever para mim no e-mail, tá? Tipo, quando tiver dúvida, pode mandar o e-mail ali para mim, que eu vou responder. Nem sempre eu respondo de imediato, tá? Tipo, às vezes eu estou na frente do computador, chega o e-mail, eu já respondo, mas às vezes eu estou fazendo outras coisas, às vezes estou gravando vídeo, às vezes estou fazendo uma outra conferência, então, às vezes pode demorar um pouquinho, mas demorar um pouquinho às vezes, algumas horas, ou vocês mandam 10 da noite, eu estou lá assistindo vídeo, estou assistindo Netflix, é claro que eu não vou responder naquele momento, né? Vou responder em outro momento, mas em geral eu costumo ser um pouco rapidinho na hora de responder ali os e-mails, tá? Tirando a dúvida ali do Vitor, que já vai ficar para a próxima chamada ali na quarta-feira. Mais alguém tem alguma dúvida? Opa! Exercício 26, H e G, tá? Isso é do capítulo 1, correto, Laura? Deixa eu aqui, só um instantinho. Tá, vamos lá, 26, deixa eu colocar aqui para vocês também. Deixa eu ver que página que é. 26. Ah, tá. Página 15. Esse aqui também é legalzinho. Na verdade, esse exercício aqui ele é bem tranquilo, tá? Vamos lá. O G e o H, correto? Raiz dentro da raiz. Nossa, que coisa difícil. Não, é bem fácil. Olha só como é que ela é. Deixa eu só puxar aqui um novo frame para vocês. Opa. Não quero o frame branco, eu quero esse aqui. Ok, então vamos... Deixa eu abrir aqui. Pessoal, vamos lá maneirar aí no chat, que senão eu fico olhando aqui o chat e não consigo resolver, tá? Então, segura um pouquinho aí. Tá, beleza, então. Vou fazer o exercício o G, tá? Então, aqui, olhando o exercício G, é a raiz quadrada de 5, aí tem mais uma raiz dentro dela. O que acontece? A primeira coisa que eu tenho que fazer é passar esse 5 para dentro da raiz do 10. Então, eu vou copiar para vocês aqui, ó, raiz 5, tenho raiz décima aqui. Então, no primeiro momento, eu tenho que passar esse 5 para dentro dessa raiz. Como é que eu vou fazer? Fazer o mesmo exercício que a gente fez ali no exercício anterior, que era só equilibrar os expoentes, né? Então, vai ficar raiz grandona, que é essa aqui fora do 5, vai ficar raiz de 10 vezes o 5 ao quadrado. Por que o 5 ao quadrado? Porque a gente passou o 5 que estava aqui fora para dentro dessa raiz, e como tinha um 2 aqui em cima, a gente coloca um 2 aqui em cima. Então, ó, vai ficar raiz da raiz de 10 vezes o 5 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar raiz da raiz de 10 vezes o 25. E aí, o que aconteceu? Deixa eu copiar mais um frame aqui para a gente conseguir continuar no próximo. Tá. Vou vir para ele. Vou olhar de novo o frame anterior aqui. A gente tinha ali, ó, raiz da raiz de 10 vezes o raiz de 25. E isso vai ficar, então, raiz da raiz
de 10 vezes 25, eu vou copiar aqui só para vocês terem a informação, vai ficar a raiz da raiz de 250. Ok. O que eu posso fazer com essa raiz da raiz? Tem uma propriedade dos expoentes que é o seguinte: quando a gente tem potência da potência, a gente multiplica os expoentes. E isso daqui, ó, as raízes, cada uma delas é um meio, porque a gente tem aqui em cima o 1 e aqui fora no radical a gente tem o 2. Então eu vou fazer isso daqui, ó, 250 elevado a 1 meio. E isso, de novo, está sendo elevado a 1 meio. E 1 meio, ele ficou horrível. 1 meio vezes 1 meio vai ficar 1 quarto. Então, isso daqui, vou copiar mais uma vez, que acabou no frame, né? E isso daqui, na verdade, vai ser 250 elevado ali na 1 quarto, que eu posso reescrever de uma maneira simplificada, 250, raiz quarta de 250. Ok? Ficou alguma dúvida ali, ô Luara? Luara? Tá, eu vou fazer o próximo aqui enquanto ela responde, tá? Vou aproveitar ali e pegar o próximo item, que é a mesma ideia, só que eu tenho que fazer novamente, passando aquele 3 para dentro do radical. Opa. Beleza, Luara. Tá, deixa eu fazer o próximo exercício ali, então, o H. Deixa eu copiar aqui, limpar esse. Próximo. Tá. Então, eu vou pegar aqui e copiar o exercício ali. 3 raiz quinta, isso tudo elevado ao quadrado. Então, vamos lá. 3 raiz quinta, isso tudo elevado ao quadrado. O primeiro passo é colocar o 3 para dentro do radical. Então, vai ficar raiz de 5 vezes 3 ao quadrado. E tá tudo dentro. Isso tudo ainda elevado ao quadrado. Então, olha só. Vai ficar 5 vezes o 9 vai dar 45. Então, isso aqui tudo vai ficar raiz de 45 elevado ao quadrado. E se eu tenho a raiz elevada ao quadrado, vai sumir a minha raiz. Então, isso daqui, como resultado, vai ficar só o 45. Porque se eu tenho a raiz quadrada de uma coisa elevada ao quadrado, vai sumir a raiz. Então, o resultado final fica só 45. Tá vendo? O primeiro passo, passei o 3 para dentro do radical, depois eu resolvi 5 vezes o 9, que vai dar 45, e aí ficou a raiz de 45, raiz quadrada de 45 ao quadrado, fica só o 45. Foi ali, Luara? Beleza. Isso. Fechou. Como é que tu consegue escrever a raiz aqui no chat, Arthur? Como é que você coloca esse símbolo? Coloca o... também fiquei curioso agora. Compartilha isso aí. Ah, tá. Porque eu sei que a gente pode escrever também, eu não sei se vocês lembram, mas numa outra aula que a gente usou o quadro ali, que eu botei o projetor, eu expliquei como que a gente fazia a raiz quadrada no Google, que é o SQRT, Squirt, né? Só que isso só funciona para raiz quadrada, raiz terceira e outras a gente não consegue. Aí teria que escrever com a notação através de quadrado. Por exemplo, eu vou escrever aqui no chat para vocês, ó. Vamos supor, eu quero fazer raiz terceira de 2, então vai ser 2 elevado, cadê o elevado? Elevado a 1 sobre 3. Então, ó. Ah, não, ele só colocou o símbolo aqui, não funcionou. Quando eu coloquei o chapeuzinho, ele só escreveu o meu parênteses aqui como menor, tá? Não funciona do jeito que eu imaginava. Beleza. Vocês têm mais alguma dúvida, por enquanto, dessa parte? Beleza. Então, para a semana que vem, a gente provavelmente vai fazer mais uma conferência, tá?
E deixa eu abrir aqui de novo. Eu vou abrir a minha câmera agora para dar um tchauzinho para vocês. Ó. Tá? E para a semana que vem, então, a gente faz mais uma próxima parte do conteúdo ali, daquela parte inicial. A parte inicial do segundo capítulo. Assistam os vídeos do YouTube. Isso, exercício do capítulo 2 para a semana que vem. Não para vocês me entregarem. A gente vai tirar as dúvidas, tá bom, Thiago? Isso. No dia 22 a gente vai tirar dúvida, aí vocês podem terminar de tirar as dúvidas e depois vocês me mandam, tá? Pode ser no dia 22, pode ser no dia 23. Essa coisa de prazo comigo, a menos que eu dê uma ênfase assim, ó, olha, tem que ser para esse dia. Aí vocês pensam naquele dia. Senão, vocês podem fazendo na velocidade que vocês quiserem, tá? Então, não fiquem apavorados quanto a velocidade de fazer os exercícios, tá bom? Com alguma dúvida, pessoal? Tiago, entendeu a parte ali de os exercícios vocês fazem ali, me mandam quando der? E provavelmente na quarta-feira mesmo, que é no dia 22, a gente ainda vai fazer uma chamada de manhã. Então, vocês podem me enviar à tarde, podem me enviar à noite, no outro dia, sem problema, tá? Tipo, prazo comigo não é tão apavorante, tá? Então, é isso, pessoal. O que é para o dia 22? Então, para o dia 22 tem essas primeiras 10 páginas do capítulo 2, que são os vídeos que eu postei lá no YouTube e que vocês vão fazendo aos poucos. É para enviar para mim? Não. É só para vocês fazerem e tirarem as dúvidas. Entendeu ali, Lara? Beleza. As primeiras 10 páginas, isso, tá. Então é isso, pessoal. Não esqueçam de lavar as mãos. Se forem sair de casa com extrema urgência, por favor, usem as máscaras. E é isso aí. Valeu. Álcool gel, muito álcool gel, isso mesmo. Deixa eu matar aqui a gravação, parar a apresentação e até semana que vem.